Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ler o versículo que está em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6. Diz o seguinte: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se afastará dele. Uma orientação perfeita, excelente para nossas vidas. Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por uma criança, pelo ensino de uma criança, que você possa ter atenção no ensino. Aqui eu posso dizer o seguinte: você pode ensinar o seu filho, a criança, usando a Bíblia, através das instruções da Bíblia, mostrando o caminho correto, mostrando a direção que ele possa seguir, para que ele possa aprender cada dia mais a fazer o melhor para si, a escolher os caminhos bons, os caminhos corretos, caminhos que não vão levar à morte. E diante desse texto, eu faço uma pergunta para todos nós. Quando conversar sobre drogas com as crianças? Para os pais, pais, quando conversar sobre drogas com as crianças? Para mim, para você, eu faço a pergunta: quando devemos conversar com essas crianças sobre drogas? Eu fiz uma enquete sobre isso. Eu saí perguntando para várias pessoas sobre quando falar sobre drogas com as crianças. Perguntei para variedade de pessoas, níveis sociais, níveis de formação, direção religiosa, para várias pessoas, professores e outras pessoas mais. 20% acham que não se deve falar sobre o assunto droga com as crianças, né, com os filhos. 30% acham que deve falar com as crianças, com seus filhos, quando essas crianças tiverem de 6 a 9 anos de idade. Falar sobre o perigo da maconha, da cocaína e de outras coisas mais. 50% acham que deve educar cedo as crianças sobre drogas, conversar sobre o perigo das drogas, conversar sobre as situações que possam gerar para a pessoa que usa drogas. E diante disso a gente pode ficar imaginando algumas coisas. O texto que nós lemos diz assim que a criança deve ser instruída no caminho que ela deve seguir, num caminho a qual ela não vai colocar ela em perigo. Na maioria das vezes, quando os pais, os responsáveis, se esforçam para falar sobre a questão de drogas, né, o perigo das drogas, na maioria acontece o seguinte: a criança ela fica inquieta, irritada, né? Ela fica cansada, aborrecida, enfadada, quando um pai, um adulto diz: senta aqui que eu vou te falar sobre isso. A criança fica logo inquieta, no máximo 5 minutos ela presta atenção, depois ela não fica prestando atenção, tá? Para os pais, os responsáveis, se torna um alívio, porque eles dizem o seguinte: eu falei do perigo das drogas, eu falei para o meu filho sobre esse assunto. Então, o encargo de responsabilidade, não, eu já cumpri meu papel. A outro momento, não, a escola vai ter que ensinar isso, vai ter que falar sobre esse assunto. As crianças, elas não conseguem ficar muito tempo parado ouvindo um assunto, que até mesmo parece que fica distante do entendimento dela. Então, quando conversar com essas crianças, a questão é o seguinte: o problema não é falar sobre as drogas, sobre as prevenções. A situação está na questão seguinte, do adulto entender duas coisas: que precisamos ter a sintonia e a sincronia. Veja só, sintonia e sincronia. Devemos ter esse entendimento. Como?
no momento certo ali que a criança vinha com ou um pensamento, ela estiver assistindo um assunto na televisão, um filme, alguma coisa que falou sobre aquilo, é um momento que está, olha, sintonizando, sincronizando, ou a criança chega falando sobre o assunto que ela ouviu falar, que alguém disse que fulano é drogado, fulano usa droga. Olha aqui, ó, sintonia e sincronia, você aproveitar o momento certo que está aguçada aquela curiosidade na criança, no seu filho. Aí se faz necessário você ter sabedoria para conversar com essa criança. O assunto é com a realidade imediata da criança. Você deve pegar o assunto que a criança está falando e imediatamente colocar com a realidade. Conversar de forma na linguagem da criança, de forma que a criança venha entender o que é esse assunto, de maneira simples, objetivo, não criando terror, não criando situações desagradáveis, porque o mundo lá fora diz que é bom, que é agradável. Você pode até dizer assim, olha, as pessoas acham que é bom, que é agradável, faz a pessoa se sentir super-herói, mas o resultado final é o fracasso, é a derrota, é a situação desagradável. E aqui em Provérbios diz assim, ó, instrui o menino no caminho que ele deve andar. Se você for ensinando a sua criança, o seu filho, se você for educando a sua criança, não haverá necessidade de você ficar culpando outras pessoas, culpando a escola, culpando o professor, culpando seja quem for. Por quê? Porque você está ensinando. Quando você ensina, quando nós falamos que a criança entende e assimila, pode estar onde for, ela vai seguir a instrução dos seus responsáveis, dos seus pais. Reflita sobre isso, tá? Forte abraço e sucesso!